Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 1953 para uma quarta-feira de clássico, de derbys e de muito futebol. Bralos, já vamos olhar para a quarta-feira. Antes, vamos passar aqui o resumo desta terça-feira, que foi uma terça-feira interessante. Lá no Telegram não bateu nenhuma múltipla, foi pena, e não bateu a múltipla do dia, que seria a múltipla com a odd mais baixa, por causa do Southampton, Bralos. Por causa do Southampton. Santa paciência. Se por acaso gostas de múltiplas, passa lá no meu Telegram. Mas se por acaso gostares mesmo de múltiplas e gostares de fazer múltiplas, tens que sacar a Multis. Ou sacar a Multis, ou então ir a multis-app.com. E depois diz-me qualquer coisa. Para alvos, aliás, hoje, no final do vídeo, vamos fazer uma múltipla para amanhã, quarta-feira, com os jogos e as competições disponíveis. Para alvos, hoje, esta merda. Brighton 3, Chelsea 0. 6 anos de contrato para o treinador. Oh, Braus, que é isto? 5 jogos sem marcar um golo. Eu não estava à espera de tanto, quer dizer. Eu fui empata nula. Empata nula Brighton. Com medo. Eu fui com medo. Porquê? Por causa do emblema. Por causa do peso de camisola. Mas naquilo que era a avaliação do momento atual das duas equipas, este handicap -1 era bem metido. O handicap -2 era muito bravo, mas o -1 era bem metido. E o Brighton basicamente cumpriu aquilo que é o super favorito. Venceu a primeira parte, venceu a segunda parte, meteu o golo nas duas partes. Espetacular, dava aqui para fazer. Eu fui no empate nula, assim, fraquito. Depois na Espanha tivemos Bilbao não fiz nada, Valência não fiz nada, foca em ambas marcam, até bateu na primeira parte. Aliás, bateu na primeira, bateu na segunda. Era mesmo um jogo com expectativa muito alta de golos. Aqui fui um bocadinho bravito, fui. O 0.5 Alavés, e se este 0.5 Alavés bater, é em cima da qualidade. Depois na Bélgica, o Genk não cumpriu. Fui na vitória do Genk, eles falham um penalti. E quando uma equipa falha um penalti, não há condições. Não há condições. Aqui no Inter, a vitória do Inter nos 90 minutos, obviamente que falamos na possibilidade de um jogo para golos, possibilidade de ambas marcam, estava lá tudo. A minha opção foi vitória do Inter e digo já, foi uma vitória que soube muito bem, bravos. Isto é uma maravilha, quer dizer. Depois, o Lyon, para derreter completamente este Toulouse, em handicaps super marotos, eu lá fui na vitóriazita de Lyon, que é aquela oddzita de 1,50. Não fui bravo. Eu também contento de ser bravo. Vou na vitória do Manchester United em casa e eles perdem contra o Leeds, não é? Portanto, um gajo tem que manter a gestão. Por isso, aqui, hoje nesta terça-feira, não foi em cima da braveza, foi em cima da normalidade. Uma vitória do Inter, uma vitória do Lens, um empate nula com medo do Brighton, ambas marcam no Girona. Tudo tranquilo. Depois tivemos também o nosso Wrexham, foca em quality. Eu ontem fiz 2 análises e interessante como eu sinto-me bem quando eu me consigo desviar das balas. Nós todos sabemos que o Wrexham é a equipa de ambas marcam, mas nos últimos 2 jogos eu fui vitória. Aliás, neste não fui vitória, neste fui empate nula. Mas no último fui vitória e neste empate nula. Sinto-me a desviar das balas, porque normalmente é o ambas marcam. Eu fiz a análise que possivelmente dentro da estatística o ambas marcam era interessante, mas a minha aposta seria o empate nula Wrexham e bateu que nem uma luva, ok? E depois não tivemos mais nada, tivemos aqui muitos jogos. Eu coloquei este Southampton para vencer em casa numa múltipla de 4 jogos, bateram 3, falhou esta vitória. Isto é uma pouca vergonha, quer dizer. E neste momento estou na tal tripleta, com um odd de 2,44, se não me engano. Acho que sim. Vitória do Botafogo, vitória do São Paulo, vitória do Grêmio. Mas para isso o Botafogo tem que ganhar. 0-0 a primeira parte. Até não jogou mal a primeira parte, mas tem que ganhar a segunda. Certo? Qualidade. Neste momento está o Real Madrid Alavés. Se o Alavés marca um golete, bravos. Então, não entra. Se o Alavés marca um golete, era em cima da qualidade. E a estatística do Alavés era para isso. Mas, obviamente, que em casa do Real Madrid é difícil. Mas estava com boa odd. Agora, passamos. E eu só de olhar. Que camisola bonita, bravos. Esta é das camisolas mais bonitas que eu abri nos últimos tempos. Que ainda é mais bonita que a do Lens. Esta camisola é muito bonita, da Atalanta. A Atalanta joga amanhã. Já vamos falar sobre a Atalanta. Antes de falarmos seja do que for, quero dizer-te, se és novo aqui no canal, a tua subscrição
ajuda bastante o canal. Não sei o que é que se passa com a malta. A malta não subscreve. Não sei. Eu não fiz mal, eu não faço mal a ninguém. Ó. Eu não faço mal a ninguém. Estou aqui no meu cantinho, nas minhas trincheiras, tranquilo. Desse lado, não precisas de bicar todos os dias, mas se passas aqui, vês o vídeo e ficas mais de 5 minutos a ver o vídeo, subscreve o canal. Subscreve o canal, ajudas de uma certa forma uma pessoa que desconheces a ser mais feliz. E não é isto a vida, é ajudar os outros a ser felizes. Para Alves, Porto, fucking Sporting. Bem, já fiz a análise para isto e não vou estar aqui a demorar muito tempo. Eu acredito que este jogo é um inevitável e mais. O mercado está como uma odd. As duas equipas marcam ou acima de 2,5. 1,50. Está ali no limiar do aceitável, que é ou acontecem 3 golos ou as duas marcam. Ponto. Ponto. É para isto. O mercado está com baixa expectativa de golos, mas eu vejo aqui a possibilidade de muitos golos. Porquê? É um jogo tudo ou nada, jogo mata-mata. O Sporting está à frente, o Porto joga em casa. Daqui para cima. Ou marca ou dá espaço para mamar. Simples. É tão simples quanto isso. E mais, nós temos estatísticas dos últimos 4 jogos. Dos últimos 4 jogos, este 1-0 para o Sporting foi o último, mas os últimos 4 tivemos 3, ambas marcam seguidos. Isto é um jogo super interessante para ambas marcas, as duas equipas, obviamente, que temos conhecimento de causa da qualidade ofensiva que tem. O Porto tem o fator casa que tem. O Porto, aliás, o 0.5 Porto estará em cima da mesa com uma odd de 1,24 para ser colocado numa múltipla. Com umas odds de 1,25, 1,30, ali 4 ou 5 joguitos. Facto. Eu acredito que o Porto amanhã em casa marca. O Sporting vem um pouco ferido, certo? Perde o derby e de uma certa forma sente-se aqui o cheiro a sangue. O Porto está atrás da eliminatória, é uma competição que obviamente o Porto quer ganhar e eu não queria dizer isto, dói-me, mas eu tenho que dizer, talvez fazer a dobradinha, não é? E Bralves, é um jogo que eu acredito que sai golos. Depois, também posso dizer que este fator casa é interessante. Este fator casa é interessante, a odd de Porto é top. Bralves, é o que eu estou a dizer. Eu acho que há duas possibilidades. Eu escolho a possibilidade de golos, mas a outra possibilidade eu dou este favoritismo à equipa da casa. Aceito, com um bocadinho de medo, o empate anula a 1,54, em cima da braveza, é o Porto para ganhar. Ou então, expectativa de golos. Ou então juntamos as duas análises. Expectativa de golos, Porto para não perder. Empate, Porto empate e over 1,5. Dá para toda a gente. Toda a gente fica contente. E depois no fim uns podem ficar, outros não podem. Mas toda a gente fica contente. Para Alves, Porto Sporting, acredito que é um jogo para golos. Premier fucking League. Bournemouth Leeds. Bem, apanhamos agora o Leeds com 2 vitórias seguidas, uma sobre o United e uma goleada contra o Wolves, e o Bournemouth, numa fase da época muito, muito interessante. O Bournemouth foi jogar fora e nós fomos buscar este Bournemouth para não perder em casa do Newcastle. Isto é muita qualidade. Não é todos os dias que vai uma equipa à casa do Newcastle, o Bournemouth não perde. Por isso o Bournemouth está muito bem, joga em casa. Eu aceito aqui a possibilidade do Bournemouth não perder, mas eu acho que o Leeds está também numa trajetória interessante. Eu acho que este jogo é um jogo interessante e virado para golos. Podemos ter aqui uma possibilidade muito em cima da braveza das duas equipas marcarem. Este jogo é para as duas equipas marcarem. Ou então, eu acredito para o over 2,5. Pode acontecer, mas se acontecer 3 golos neste jogo, acredito que um deles será do Leeds. Por isso, é um jogo, não acredito que vão ser os 3. É um jogo que eu gosto do ambas marcam. Bournemouth Leeds, pelo bom momento das duas equipas. Depois temos um espetacular e incrível Burnley contra Manchester City. Bravos, e aqui não há nada a fazer. Eu acho que se o Brighton fez o que fez ao Chelsea, o Manchester City, ainda por cima, com a situação que se está a passar na Premier League, esta possibilidade de fazer os 70 pontos, que basicamente iguala a pontuação, e depois é uma questão de golos marcados, golos sofridos, isto é uma situação complicada. O City, para passar para primeiro, tem mesmo que golear este Burnley. Oh, salve-se quem puder. Oh, Burnley, não queria estar na tua posição. Isto é City para derreter. Eu acho que isto é City para espetar logo 2 putas na primeira parte. Bravos? Não vale a pena. Isto é City handicap menos 1 na primeira parte, City vence ambas as partes e, se for preciso, City para golear. Handicap menos 2,
com um bocadinho, handicap menos 2 na normalidade, handicap menos 3 para vermos o City disputar 5 ou 6. Bravos. É isso. Não é que não se espera outra coisa. A equipa está moralizada, vem do último jogo que venceu o Arsenal, precisa de golear, precisa de ganhar para passar para primeiro. Ainda por cima apanha o Burnley. Qual era a melhor equipa que o Manchester City podia apanhar para fazer exatamente aquilo que precisa de fazer? Marcar muitos golos para passar para primeiro. City para derreter completamente. Depois temos Espanha. E atenção, uma coisa muito importante é que eu vou mandar por escrito, eu mando por escrito, e lá no meu Buy Me a Coffee é o sítio onde tu podes apoiar aqui o canal. Ora, aqui está. Ok? Todos os dias mando por escrito e apenas tens que pagar 3 euros para aceder a 30 dias. Há malta que diz, o quê? Espera aí, tu disseste bem? 3 euros para 30 dias? Oh, LMP, deixa de ser. 3 euros para 30 dias. Dá acessibilidade a toda a gente. Toda a gente merece ter e fazer parte de um grupo mais exclusivo para poder receber as apostas que eu considero de mais valor para o dia. Todos os dias recebes por escrito as apostas que eu considero mais interessantes. Só tens que pagar 3 euros, 30 em 30 dias. Feito. O link está aqui na descrição ou então no primeiro comentário fixado. Buy me fucking a coffee. Para Albos das Trincheiras. Este foi o Vamos Apostar que eu falei ao bocado, de ontem. Ora bem, estava eu a dizer que vou mandar tudo por escrito depois, mas passamos para a La Liga. Desta La Liga, Elche Atlético Madrid. Olha, caralho. Pronto. Esta foi a minha análise. No Real Sociedade Getafe, eu gostava. Houve aqui um momento nas trincheiras em que o Real Sociedade até deu aqui um greenzinho. Acho que foi 1 ou 2 seguidos. Mas de repente começa outra vez a cambalear. E a coisa está complicada. Este fator caso é interessante. O Real Sociedade vem agora de ressaca de ganhar a Taça do Rei. Joga em casa. Tem aqui uma possibilidade ainda, eu não diria remota, tem uma possibilidade bastante interessante de fazer 45 pontos. O Celta vai à casa do Barcelona e o Real Sociedade realmente pode entrar em zona europeia e depender de si mesmo para lá ficar. O Getafe acaba por estar exatamente na mesma situação, só que se ganhar fica em igualdade pontual ao Celta. Eu não acredito que o Celta vá à casa do... Ainda por cima o Celta a passar o que está a passar, não vai à casa do Barcelona vencer. Isto é um jogo importantíssimo para o Real Sociedade a jogar em casa, vencer este jogo. Isto não vamos estar aqui a inventar a roda, por amor de São Tigre. Ó Real Sociedade, tigre. Jogas em casa, tens que ganhar o jogo para entrar na Europa, que eu diria até, pela época que o Real Sociedade fez, um pouco inconstante, entrar na Europa é uma grande vitória. Por isso, isto é, odd de 2 Real Sociedade para vencer, empata nula a 1,41 para aquela malta que tem menos pelo. Simples. Depois temos um Barcelona-Celta. Aqui não dá para fazer grande coisa. Eu acredito até, nós hoje começamos novamente a múltipla da jornada. Começamos novamente o desafio 10 aos 1000, que é dos 10 euros aos 1000 euros. É o desafio das 20 apostas. Começamos novamente com dupla possibilidade Inter, primeira aposta, e amanhã a segunda aposta pode ser a vitória do Barcelona. Acontece que esta vitória do Barcelona já está a 1,19. Por isso há malta brava que consegue fazer, outra malta brava que não consegue fazer. Eu acredito que isto é um jogo inevitável, ainda por cima o Celta a passar o momento que está a passar, nos últimos 4, 5 jogos mamou 3 golos em cada jogo, vai à casa do Barcelona e acredito que irá mamar mais 3. Por isso, nós já tivemos um Celta-Barcelona nesta época e fomos buscar o ambas marcam e o over 2,5 foi um jogo com muitos golos. Mas o Celta nessa altura estava a passar uma boa fase. Neste momento o Celta não passa uma boa fase na sua sequência de jogos. E o Barcelona, com este handicap de menos 2 a 2,25, acho que é a única coisa que se pode fazer. Eu acho que para fazer qualquer coisa não dá para ir buscar uma surpresa aqui. O mau momento do Celta não dá essa confiança. Dá para ir buscar braveza. Barcelona para vencer ambas as partes, Barcelona para marcar em ambas as partes, o handicap menos 1 na primeira, o handicap menos 2 nos 90 minutos. É por aí. Tudo que for modo interessante de 1,60, 1,80 ou para cima, e estiver lá o Barcelona, é uma questão de aceitação e gestão de banca. Feito. Depois temos PSG Nantes. E é dentro do... E amanhã temos aqui Manchester City, Barcelona e PSG. Temos bravos.
temos aquela tripleta de handicap -2 a bater certinho. Deixa ver. Handicap -2 Barcelona. Ai, vamos fazer já a puta. Onde é que está? Ui, o PSG não está aqui? Ah não, o PSG é para a Liga de França. PSG. PSG e Nantes. Também com um handicap -2. E o nosso querido Manchester City com um handicap -2. Que bela tripleta. Oh, de 9,36. Oh, Bralos. Eu por acaso não estou com a coisa ligada. Bora, Bralos, está feito. 9,36 tripleta, handicap -2 PSG, handicap -2 Barcelona, handicap -2 Manchester City. Merece, merece. Tudo bem com menos braveza. Colocas handicap -1, sem pelo nenhum, carequinha. Vitória das 3 equipas. Pronto, está feito. Ora bem, acredito que é por aí. Neste caso, eu acho que o PSG está dentro do mesmo registro de análise do Manchester City. Porquê? E também o Barcelona, porque o Celta não está a fazer nada de especial. Mas, em termos de tabela classificativa, no momento atual de forma, o Nantes equivale-se muito ao Burnley. Porque o Nantes é o salve-se quem puder. E o PSG está com um jogo em atraso, que precisa mesmo de vencer para depois jogar o confronto contra o Lens, que também é um jogo em atraso, para basicamente decidir o campeonato. Ou seja, isto é um jogo muito importante. Isto é um jogo para o PSG nem sequer dar aquela possibilidade ao Nantes de pensar que pode sacar daqui um ponto e destruir completamente o Nantes na primeira parte. Joga em casa, é para isso que se quer. O Nantes não tem argumento favorável nem estatísticas para dizermos pode fazer aqui qualquer coisa. No papel, o PSG derrete completamente. Feita. A mesma coisa que o Barcelona, a mesma coisa que o City. Para vencer ambas as partes, handicap -1 na primeira, marquem ambas as partes, é dentro desse registro. Siga. Depois, nos Países Baixos, ou salve-se quem puder. Isto não é para mim. Estou fora. Na Bélgica temos um Clube Bruges Mechelin. Odd 1,22 para o Bruges. O Bruges que vem agora de uma derrotazinha contra o Guiloase, ainda bem. Ainda bem não. Nós fomos no ambas marcam. E neste momento, o Bruges aqui na zona de qualificação precisa de vencer este jogo para fazer pressãozita sobre o Guiloase que joga à mesma hora. Ou seja, este é um jogo com modo muito baixa, talvez vitória do Bruges ou até um handicap -1 para colocar numa múltipla lá do Telegram, mas em simples não vou. No União São Guiloase contra o Ghent, eu acho que temos aqui o Guiloase a poder vencer direto e talvez espetar um jogo para golos. Este over 2,5. Este over 2,5 a 1,62 parece-me ser interessante. Claro que este over 2,5, a expectativa de 3 golos, o handicap -1 vem logo à mente, mas pode eventualmente aqui o Ghent ainda dizer qualquer coisa. Acaba por ser sempre uma equipa com algum nome na Bélgica. É um jogo interessante. É um jogo interessante para Guiloase empate over 1,5. Guiloase empate até over 2,5, mas só o 2,5 no jogo a um modo 1,62 parece-me ser interessante. Por este fator casa, o handicap -1 também pode estar em cima da mesa. Eu acredito que é um jogo interessante para 3 golos. Por falar em golos, Leverkusen Bayern Munique. Bravos. Isto é uma coisa. Não dá. Não dá. Porquê é que não dá? Porque nós temos o fucking Leverkusen, que este fim de semana eu fui na vitória destes gajos. Eles perdem contra o Augsburgo, ok? Agora, apanham o Bayern Munique, que destrói basicamente toda a gente. O que é que eu vou fazer? Vou fazer alguma coisa a favor do Leverkusen? Não posso, bravos. Eu não posso. Se acontecer, é aleatório, é fator futebol, não há condições absolutamente nenhumas. O Bayern Munique vem de alguns jogos a sofrer golos. Isto pode, de uma certa forma, ajudar aqui numa análise que seja favorável ao Leverkusen, numa possibilidade de Leverkusen marcar um golo e qualquer coisa assim. Mas, lá no fundo, é Bayern Munique para destruir. Completamente. E digo até que este Bayern Munique a 1,47, aquela odd básica de vitória direta, se aceita, sinceramente. Se aceita. A expectativa de golos está lá em todo lado, o over 2,5 1,22, ambas marcam 1,33. A expectativa que as duas equipas marquem, que aconteçam muitos golos no jogo, está lá. Depois, é uma questão de decisão de qual das equipas merece a stake. Eu acredito que o Bayern Munique merece todas as stakes possíveis esta época, porque é uma equipa que cumpre.
mesmo estando a perder uma equipa que sabemos que tem capacidade e banco também para poder mexer no jogo. Por isto é um jogo para a vitória direta do Bayern Munique, feito. E eu acredito até que é daqueles jogos que o Bayern Munique decide na primeira parte. Se for preciso, se jogar o Kane e os primos, bravos, decide logo na primeira e não há cá filmes. Este Leverkusen é o salve-se quem puder. Onde é que está? Resultado ao intervalo. O Bayern Munique para vencer ambas as partes a 2,83. Eu coloquei este Bayern Munique está numa múltipla para vencer ambas as partes. Mas vitória na primeira parte a 1,83 não é de deitar fora. Ou nos 90 minutos ou na primeira parte o Bayern Munique acredito que limpa isto. Não há outra análise possível. Não estou a ver aqui. Aliás, nesta época, seja com que equipa for, eu acho que nenhuma equipa poderia, talvez o PSG, e vamos ter esse confronto brevemente, talvez o PSG nós possamos fazer uma análise mais equilibrada, mas de resto, qualquer jogo que tenha o Bayern Munique, inevitável não cair para o Bayern Munique. Mas, Copa de Itália, Atalanta-Lazio, estou aqui com esta camisola linda da Atalanta, também tenho a da Lazio ali nas trincheiras, 2-2 na primeira mão, o segundo jogo, Copa de Itália, tem sido muito interessante para golos, acredito que possamos ter mais um jogo para ambas marcam. Vejo um favoritismo e aceito este favoritismo da casa para a Atalanta. Mas isto é um jogo para as duas marcarem também. A Lazio vem de uma boa vitória sobre o Nápoles, empatou este jogo 2-2. É jogo de taça, decisão em cima da mesa. É um jogo para ir buscar as duas equipas para marcar. Muito interessante também. Ainda por cima temos, por exemplo, temos um 0.5 Lazio a 1,51. É uma odd interessantíssima para se aceitar apenas um gol da Lazio nos 90 minutos. Se vieram ambas marcam tudo bem, mas o próprio mercado, que sendo um jogo italiano, está aqui a dar uma baixa probabilidade de golos, sendo que o primeiro jogo ficou 2-2. Por isso, eu acho que a expectativa de lá, ainda por cima, nós temos a Lazio a vir de um bom momento de forma e a Atalanta também tem feito aqui coisas interessantes em termos de golos. Okay? Os resultados não têm sido interessantes, mas a Atalanta tem marcado golos. Ou seja, é um jogo para as duas marcarem. Parece-me interessante. Siga. E é daqueles jogos que o modo de 1,23 no over 1,5 dá para colocar naquela múltipla, sinceramente. Depois temos Copa de France. Strasbourg contra o Nice. Eu não sei, mas este Strasbourg contra o Nice, nós temos um confronto direto de fucking quality contra estas equipas. Nos últimos 4 jogos é sempre batatada. 3-1, 1-1, 2-2, 2-1. Portanto, vejo aqui com bastante interesse Taça de França, meias finais, as duas para marcarem também. Não estou a ver aqui uma grande situação que não possa acontecer. Estas duas para marcarem está em cima da braveza com modo de 1,62. Bem interessante. Feito, nem doeu. Nem doeu. E nós sabemos que o nosso Strasbourgo é a equipa de ambas marcam. No Championship, vocês sabem que aqui nas trincheiras a única equipa de Championship é o fucking Wrexham, por isso estou fora. Depois temos na Áustria os jogos do Championship Round, muito interessante. Temos basicamente a segunda mão deste fim de semana. Tivemos o Salzburgo Áustria de Viena que bateu o ambas marcam e tivemos o Sturm Graz Lask que bateu e fomos no ambas marcam no fim de semana. Amanhã acho que é mais do mesmo, também este Sturm Lask para sair um ambas marcam. No Viborg Brondby também. Este Viborg Brondby também é um jogo. E o Viborg ainda tem aqui uma esperança de poder chegar aqui a playoffs de qualificação. Ainda tem aqui uma esperança. Depende, obviamente, dos maus resultados de Nordland, mas este Viborg ainda aceita. O Viborg, a equipa de ambas marcam, acredito que este jogo também é para aí que se encaminha. No Copenhague eu estou fora, no Silkeborg não vou fazer nada. Na Suécia temos um Hammarby que modo 1,15 não dá para fazer nada. Um Elfsborg Djurgården cheira a longe. Cheira muito para as duas equipas marcarem. Um Vasteras Aachen, não vou fazer nada. Talvez amanhã, se precisar de uma multiplazinha, uma equipa para dupla possibilidade, é o Aachen. Este jogo aqui passa-me completamente ao lado. Temos Taça do Brasil, hoje à 1h30 da manhã, o Corinthians contra o Barra. Um odd de 1,70 para o Corinthians. O Corinthians não está muito bem, pois não. Estou fora. E o Vasco também com modo 1,76 contra o Paysandu. Paysandu, cuidado. Paysandu. Estranho.
De resto, Bahia, Cruzeiro, Santos. Não, deixai-os estar aqui assossegados. Na Finlândia temos um Kups que vai jogar contra o primeiro classificado, Ulu, que é uma das surpresas do início da época. E este jogo aqui pode dar para as duas marcarem, sinceramente. Às 4 da tarde, sacaram ambas marcam. Era interessante. Depois temos Taça da Noruega, o Bodo Glimt com modo de 1,20 contra o Oslo. E este Bodo Glimt, o Bodo Glimt, Braulos. O que é que se passa com o Bodo? Cumpriu o fator casa do Bodo. 3-0, 4-0, 3-0. Ok, fator casa do Bodo é fator casa do Bodo. Talvez este handicap menos um para o Bodo, naquela multiplazinha que eu faça de equipas de submundo. Entre lá. Em simples não vou fazer nada. E o Brown, exatamente a mesma coisa. Também não vou arriscar aqui na Taça da Noruega. Feito. Uma quarta-feira muito interessante. Vou partilhar tudo por escrito lá no meu Buy Me a Coffee. Mas antes, já me estava a esquecer, vamos fazer uma multiplazinha para amanhã. Ok? Vou pôr aqui a nossa multis, com qualidade. Se tu nunca lá foste, nem nunca usaste a multis, acho que devias usar. Podes ir a Multis App. Deixa-me pôr isto aqui ainda mais pequeno. Ok, para toda a gente ver. multis-app.com. Ok? E basicamente é isto assim aqui. multis-app.com. Ou seja, para amanhã vou colocar 10 jogos. Vou colocar, o que é que vamos ter? Vamos ter La Liga, vamos ter Áustria, vamos ter Portugal Taça, na França Taça, temos também o PSG, na Liga 1 de França, ok? Temos a Suécia, temos a Alemanha Taça, temos a Premier League, temos na Itália a Taça e temos muita putaria, muita mesmo, muita. Vou pôr Noruega, ok? E os tipos de aposta que eu quero, vou querer resultado final, ok? Vou querer a dupla possibilidade, inevitável dupla possibilidade, e posso colocar também aqui eu vou pôr resultado sem empate, mas vou pôr total de golos da equipa de casa. Vamos tentar pôr aqui uma que normalmente não faço muito. Ambas marcam é brabeza demais. Ou ponho também. Não, vou pôr primeiro assim. Ou seja, as odds que eu vou querer vai ser, no resultado final, vou querer odds de 1,30 não, que assim não apanho PSG. Nem apanho o Barcelona. Vou pôr 1,12 a 1,38. Dupla possibilidade, vou pôr 1,30 a 1,38. Vou estreitar aqui a coisa. E nos gols de casa, sinceramente, não tenho grande noção das odds, mas vou pôr a equipa de 1,18 a 1,26. Aquela equipa que se espera gols em casa. Vamos ver o que é que a Multis vai fazer. Ela fez duas múltiplas, uma com odd de 6 e outra com odd de 11, e ambas com 10 jogos. Parece-me estar interessante aqui. Basicamente foi isto que ela fez. Eu não vou dizer o que é que ela fez, porque eu acho que tu devias fazer exatamente o que eu fiz para ver os jogos. E temos aqui esta também. Até podes pôr pausa o vídeo e ver os jogos que ela fez. Ok? Basicamente é isto. E o que é que acontece? Acontece que tu podes depois ir atrás e mudar as odds e refazer novamente a múltipla. Podes, por exemplo, guardar a múltipla. Elas ficam guardadas aqui. Ok? E depois, se quiseres, clicas aqui, apostar BetClick, e automaticamente a múltipla vai abrir na conta BetClick, não tens que procurar os jogos. Ou seja, fazes múltiplas com esta qualidade, com esta quantidade de jogos, assim. Ok? Abraço, tudo bom. Vemo-nos amanhã. Não vamos apostar.